Deixa eu ver o vídeo do Bruno Formiga. Meus amigos, é o seguinte, vocês já sabem, já saiu aí em todo canto, estou de saída da TNT Esportes, mas eu faço questão de dizer, eu estou saindo do Esporte Interativo barra TNT Esportes, porque é o mesmo DNA, é o mesmo lugar que me tirou de Fortaleza, que me levou para o Rio de Janeiro, que depois me levou para São Paulo e transformou a minha carreira, a minha vida e a vida da minha família. Essa história se encerra agora, essa trajetória profissional se encerra agora, mas tudo que eu construí foi graças à TNT e ao Esporte Interativo, e não, esse vídeo não é um vídeo triste, muito pelo contrário, ele é um vídeo de ótimas memórias e de agradecimento acima de qualquer coisa. Toma. Voltei. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Bem, vamos lá. Comprar um microfone o Bruno Formiga vai ter que fazer mesmo. Alô, Formiga, já tá pagando bem. Chegou ao fim, né? 12 anos e pouquinho depois, eu tô de saída do Esporte Interativo e da TNT. O lugar que me transformou, que me moldou como profissional, que mudou a minha visão de jornalismo e a minha visão de mundo enquanto pessoa também. Eu entrei lá um cara e estou saindo outra pessoa completamente diferente. Eu entrei lá com muito medo, com muitos sonhos, com projeções, saindo de Fortaleza com um filho de 6 para 7 anos e uma filha com 1 ano e pouquinho, para desbravar o Rio de Janeiro e para tentar sair de um lugar que eu tinha entendido que não ia entregar aquilo que eu sonhava profissionalmente, que era Fortaleza. Por mais que a cidade tenha me dado tudo, né? É o lugar onde eu nasci, é o lugar que eu amo, que um dia eu pretendo voltar, mas que profissionalmente eu precisava sair dali. E foi o Esporte Interativo que me estendeu essa mão. Até hoje eu tenho a mensagem que eu mandei para o Fábio Medeiros, que hoje está na Cazé TV, né, na Live Mode, mas o Fábio era um dos sócios do Esporte Interativo e um dos responsáveis pela formação de equipe que ia começar a explorar ali a Copa do Nordeste, que estava recebendo muito investimento a partir de 2013. E ali no finalzinho de 2012, eu já tinha tentado algumas reuniões com o ESPN, com o Sport TV, com o Globo Esporte, com o Fox, e não tinha rolado, assim, eram bons papos, mas não tinha garantia de nada, porque não tinha vaga e tal. E eu voltei para Fortaleza, depois de uma série de reuniões no Rio, sem, sem ter falado com o Esporte Interativo. E aí mandei uma mensagem pelo Facebook na época. E o Fábio me respondeu, pedindo meu telefone e tal, porque foi meio que o momento certo, a hora certa, e eles estavam precisando formar uma equipe para a Copa do Nordeste e tal, e obviamente ter nordestinos na equipe era muito bom. Então eu sempre brinco lá com eles até hoje, que eu falo, entrei pela cota e tal, mas sempre tendo a certeza de que eu não ia fazer só a Copa do Nordeste. Eu não queria só fazer a Copa do Nordeste. E não que eu estivesse diminuindo a Copa do Nordeste, mas eu entendia que eu queria mais. Eu queria fazer futebol internacional, eu queria falar de futebol brasileiro. À época a gente ainda não tinha o contrato pleno como a gente tem hoje com a Liga dos Campeões da Europa, mas era um sonho também. E muito rapidamente eu fui ganhando espaço lá no Esporte Interativo, me adaptei muito rápido ao Rio de Janeiro. A Renata, minha mulher, foi muito guerreira em conseguir tudo lá para as crianças, colégio, apartamento, logística, segurou as pontas nos primeiros meses para eu poder mergulhar ali nesse mundo novo, que exigia, porra, é, um desprendimento gigantesco ali, porque ainda era o Esporte Interativo com uma cara de startup, né, de empresa que está Sempre para teve, né? explodir. E isso explodiu pouco tempo depois. Mas essa história terminou, vou voltar em outros capítulos dela aqui atrás. Eu vi que o Jorge fez um vídeo de despedida também, recapitulando muita coisa. O cara saiu de Matinha pra comentar o jogo do Vasco. Dá 10 vezes mais audiência que a Champions, cara. Tem que fazer, tá ligado? Não só o Vasco, mas qualquer time brasileiro de torcida. É isso aí, pô. O futebol brasileiro é um futebol mais interessante aos olhos do povo brasileiro que a Champions League, cara. Ele vai pra onde o público tá agora. Não chega a ser, cara, ponto. Entendeu, Giggs? A tua opinião, ela é impossível de ser dada. É uma opinião errada. A audiência dos times brasileiros é muito maior do que a audiência da Champions League, do campeonato inglês, italiano, espanhol, que você quer assistir. Não tem comparação. Ele vai ser ouvido por muito mais pessoas nesse momento. Ouvido.
coisa da passagem dele, e obviamente que o vídeo dele vai ser mais longo que o meu, porque a história dele com o esporte interativo e com a TNT é maior do que a minha. O Jorge é um dos quase fundadores ali do então esporte interativo, ele está lá praticamente desde o dia zero, então, putz, é um cara com uma história umbilical ali. E eu sempre falo essa parada em podcasts por aí. Quando eu fui para o esporte interativo, eu lembro de ter recebido uma mensagem do meu irmão, do Cláudio, falando assim: cara, você tem que sair daí o mais rápido possível. Você vai, aparece e depois vai para a ESPN, para o Sport TV, para a Fox, para o Lance, sei lá. Ele entendia que o esporte interativo não era o meu lugar. Os anos se passaram, eu fui me consolidando lá, eu fui ganhando um espaço aqui, um espaço ali, fui conseguindo entrar ali no bolo e veio a final da Champions em 2022, Liverpool e Real Madrid, que foi gigantesca, assim, eu não esperava naquele momento, eu nunca, nessa minha trajetória, tive isso como algo que me magoasse, que me machucasse, porque eu entendia a hierarquia e eu aceitava, porque, meu irmão, eu estava atrás de um cara que é a pedra fundamental do projeto, que não dá brecha porque é bom pra caralho, que é o Vitor Sérgio, e quando não era ele, tinha o Zico. Como é que compete com o Zico? Quando voltou o Mauro Betting, que, porra, é um papa do jornalismo esportivo, um cara que eu cresci assistindo, como é que eu vou reclamar disso? Então, eu fazia o meu e eu estava muito feliz, muito feliz. É óbvio que fazer a final da Champions, quando eu soube, eu desabei, chorei, era um sonho realizado de criança, eu estava chorando pelo Bruno adolescente. O Bruno profissional tentava entender de maneira racional que é difícil, são poucas vozes que fazem aquilo ali. Mas eu fui em 2022 e depois fui em 23, fui em 24, fui em 25. São 4 finais de Liga dos Campeões seguidas. E o meu irmão me mandou uma mensagem, eu em Paris, ele falou: "Cara, eu estava errado. Eu estava errado. O esporte interativo era o lugar ideal para você e não tinha lugar melhor para você estar que não fosse lá". Eu E também depois acho. a TNT. E obviamente a TNT teve as suas dores do crescimento, né, a ser comprado por uma companhia multinacional gigantesca, você entra numa outra rotação de gestão, escala em outra forma as ordens, as decisões, então tudo fica muito macro. Mas era uma questão. Alão Paulo Andrade disse que um dia um dos motivos que ele foi pra Globo foi porque ele vai ser mais reconhecido por narrar clubes brasileiros. Mas isso é óbvio, gente. O futebol europeu no Brasil é nicho ainda, entendeu? Quem acompanha jogos do campeonato italiano, espanhol, francês, português, inglês, é nicho. Champions League não é a maior parte da audiência futebolística brasileira. A grande massa brasileira que acompanha o futebol acompanha seu time do coração, o Campeonato Brasileiro, e é isso aí. Libertadores, Copa do Brasil, porque é o que envolve o brasileiro. Saiu desse mérito, tem menos interesse popular, apesar de ser grande, tem menos interesse que o maior, que é os times brasileiros representam hoje pro Brasil, pro brasileiro, tá ligado? Então, não tem o que fazer, tá ligado? É isso, ele vai dar um salto de percepção de carreira, assim, também, que ele vai começar para fazer parte de um novo projeto que vai estar transmitindo os principais campeonatos que envolvem também os times brasileiros. Então, ele vai estar agora não só comentando sobre, sem estar, em teoria, participando da transmissão, mas vai estar participando das transmissões, vai estar sendo voz ouvida pelo torcedor brasileiro mesmo, entendeu? De sobrevivência, o esporte interativo fazer o que fez em 2018, virar praticamente digital e depois virar TNT Esportes, que é uma marca hoje mundial, né? Que tem no Reino Unido, que tem na Argentina, que tem no Chile, que tem no México, e é um trabalho magnífico. É um grupo fantástico de se trabalhar. Eu nunca trabalhei com gente tão apaixonada pelo que faz. Seja a galera que era fundadora, que hoje está lá na Live Mode, na Casa TV, e que está espalhada pelo mercado em todo canto. Qualquer grupo de mídia que você olhar hoje tem gente do esporte interativo. Qualquer um que você imaginar. Facebook tem, TikTok tem, no Instagram tem, na Lance tem, na ESPN tem, na Globo, na Band, no SBT, na Casé TV, em todos os lugares. Todos. Porque a gente formou uma galera bizarramente boa. E era um ambiente que ou você se lapidava, ou você se entregava, ou não tinha como, Não tinha porque o esporte espaço, é. interativo não tinha a mesma condição que os concorrentes, não tinha o mesmo dinheiro que os concorrentes, não tinha a mesma estrutura que os concorrentes, mas tinha muito mais tesão do que os concorrentes. Isso não tenho nenhuma dúvida. Naquele Moleque, momento, aquela essa passagem aqui retrata também muito bem aquela conversa que a gente já teve
é que, mano, no esporte interativo era muito comum que chegassem novas pessoas a trabalhar, não aguentassem o tranco e saíssem em uma semana, 2 semanas, um mês, tá ligado? Tipo assim, vinha uma nova contratação de um novo estagiário, uma nova pessoa pra uma nova função, trabalhava uma semana, duas, três, falava assim, não aguento mais, vou embora. Não conseguia ficar, tá ligado? Eu, por vezes, vi estagiários sendo contratados e ficando uma semana e não voltando. Tá ligado? Porque, mano, tipo assim, pra tu tá ali, tu tinha que viver aquele ambiente, ser um puta apaixonado pelo que você faz mesmo, entendeu? Se não, se você tivesse um pingo de dúvida do que você queria pra tua vida, você não ficava lá. Não ficava, tá ligado? Não ficava. Aquela garotada, cara, aquilo ali era imparável. Era imparável. Ninguém ia conseguir parar o esporte interativo. O Vitor Sérgio sempre fala que chegaram a dizer que ia durar 6 meses. E tá aí, né? Desde 2007. É muito tempo, é muito sucesso, formou gerações. Eu sei que a gente teve importância, eu estou me colocando aqui como agente, mesmo tendo chegado alguns dias, alguns anos depois da fundação, porque eu me sinto muito parte. Isso aqui, a minha vida foi moldada por essa empresa, pelo esporte interativo, pela TNT, que mesmo tendo mudado de dono, de mãos, começado a estar fundida com um grupo gigantesco, o DNA sempre esteve ali. E esse DNA se espalhou. Ele está em todas as. Mas isso não pode ser romantizado? Não tô romantizando, não. Tô falando a realidade nua e crua. Que todo mundo que já saiu do esporte interativo ou que viveu essa experiência já fala. Tipo assim, cara, o ambiente que as pessoas que estavam lá construíram, acho que o dia a dia ali de redação, foi o que salvou o esporte interativo, tá ligado? Porque, tipo assim, o dia a dia ali, as pessoas se davam tão bem, o ambiente era tão bom, que aquilo ali possibilitava que tanto trabalho fosse realizado, entendeu? Porque se o ambiente fosse ruim, não saía do lugar. O ambiente era muito bom, a redação era muito foda. Você estar na redação, as pessoas queriam estar na redação para as discussões do dia a dia, para os momentos importantes do futebol que estavam acontecendo, para estar ali, vivendo com aquelas pessoas ali aqueles momentos, entendeu? Então, se o ambiente não fosse muito bom, esquece, pô. Emissoras hoje, ou rádio, ou jornal, qualquer coisa que você imaginar que fale de futebol, de esporte hoje, tem um pouquinho do tempero do esporte interativo. E isso, meu irmão, é um orgulho que eu vou carregar para qualquer lugar. Não importa para onde eu vá, o DNA do esporte interativo, ele estará vivendo em mim, como ele vive em todo mundo que saiu de lá e numa porrada de gente que é fã e que curtiu o esporte interativo na parabólica, nas TVs fechadas, nas redes sociais, enfim, no YouTube, não importa. Esse vídeo é sobre a importância do esporte interativo e da TNT Esportes na minha vida. E que esse ciclo termina. Termina porque eu entendi, 12 anos depois, que não é que eu tenha feito tudo, mas a minha missão eu acho que foi cumprida. E tinha muito mais coisa legal para vir. Mas eu vou sair sem nenhum sentimento de brecha. Não teve nada lá que eu não tenha feito e que eu não tenha me divertido. Nada. Eu fui muito bem tratado do dia zero a hoje. Eu estreiei no dia 27 de janeiro de 2013, numa rodada dupla no Castelão de Copa do Nordeste. Naquele mesmo dia, iam jogar Sport Fortaleza, Bahia e Ceará, salvo engano. Ou era o contrário. Pode ser que fosse Sport Ceará, Bahia e Fortaleza. Pode ser. Eu fiz o jogo do Bahia. E o primeiro gol da nova Arena Castelão foi naquele jogo, o gol do Kleberson, que foi pentacampeão do mundo em 2002, jogou no Flamengo, no Atlético Paranaense e tal. Ele fez o primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo foi 1-0, gol do Kleberson. E eu estava com o Jorge Igor. Foi ele o cara a narrar o primeiro gol da nova Arena Castelão, que tinha sido construída, reconstruída, para a Copa do Mundo. E aquela rodada dupla estava reabrindo o Castelão. Então, assim, eu já comecei num palco. Primeiro que era o quintal da minha casa, né? Assim, eu sou de Fortaleza, eu nasci em Fortaleza, eu cansei de ir para o Castelão trabalhar, ver jogo da seleção, ver jogo do Flamengo, Botafogo, teve jogo do Borussia, Palmeiras. Eu realmente ia pouco a jogos de Ceará e Fortaleza, porque eu não sou torcedor nem do Ceará nem do Fortaleza, mas eu fui dezenas de vezes ao Castelão. E, inclusive, antes disso, eu trabalhava no Jornal O Povo lá em Fortaleza, então eu fui dezenas, centenas de vezes ao Castelão trabalhar. E era ali naquele palco que eu conhecia tanto que eu começava a minha história no esporte interativo. E detalhe, até aquele dia eu não tinha visto ninguém do esporte interativo, pessoalmente, dos diretores que estavam ali, a não ser Diego Vieira, Lucas de Tomaso, que hoje está na Red Bull, e Monique Danello,
que continua lá na TNT. O Diego e o Lucas, eles tinham a missão, em uma das vezes que foram a Fortaleza, depois dessas conversas que eu tive com o Fábio, sobre, porra, eu quero ir, eu tenho vontade, aí ele fazia uma proposta daqui, eu fazia uma proposta dali e tal, enfim, porque eu precisava. Ah, não, o Gil Kardec disse uma parada que é real. Quando ele trabalhava no SBT, ele era parado pelo tiozinho na praia, ou seja, ir para uma grande emissora de TV aberta atinge o público que nunca atingiria em outras. Com certeza absoluta, isso aí é a maior realidade que tem. É por isso que, não só por isso, né? Tipo assim, cara, você trabalhar no grupo Globo sempre foi, pra quem fez jornalismo, o ápice que você conseguiria chegar dentro da tua profissão, tá ligado? Porque é onde você vai estar trabalhando com a massa, vai estar trabalhando no maior holofote que tem, na maior empresa que tem, na maior estrutura que tem, tá ligado? O SBT é TV aberta, mas, tipo assim, é de um patamar diferente do Grupo Globo, mas ainda assim você tá aparecendo pra milhares de pessoas que não estão no dia a dia da internet, tá ligado? Não estão, tem que fazer. Me É sustentar no Rio de discrepante. Janeiro. Então eu tinha que entender um valor ali que desse certo, que funcionasse para eles e funcionasse para mim. Tipo assim, você. É um exemplo, né? Você acha que tem mais gente assistindo um jogo, um City United da Premier League na ESPN ou assistindo a programação normal do SBT do mesmo horário durante um sábado à tarde? Não tem comparação, gente. Tem mais gente assistindo Chaves, tá ligado? Mas muito mais gente assistindo Chaves do que assistindo City United, tá ligado? Não tem comparação, gente. Não tem comparação. É doideira. E aí o Diego e o Lucas foram jantar comigo um dia mesmo para me conhecer. Tipo, meu irmão, vai lá ver esse doido aí, se vale a pena ou não. E, cara, a gente ficou, sei lá, 3 horas lá no jantar, no Coco Bambu, da Beira-Mar, inclusive. E a Monique chegou depois, porque ela estava numa pauta e tal, muito cansada. A Monique chegou destruída nesse dia. Eu arrisco a dizer que ela dormiu na mesa, em alguns momentos. E eu fiquei conversando com o Diego, com o Lucas, e aparentemente eles deram um feedback positivo lá pro Fábio, gostaram de mim e tal, o papo foi muito legal. E a química ali, a identidade já foi muito imediata. E ele acabou me contratando e eu fui. E aí eu Valeu, fiquei Cabral. Obrigado, de meu rei. já entrar no ar no primeiro dia. Pelo raid. Tipo assim, não teve teste, não teve, porra, vamos ver se o moleque é bom. Eu mandei uns portfólios, mandei uns vídeos e tal, e já entrei no ar. Mostrava ali, cara, um grau de confiança ou de maluquice deles muito grande, porque eu podia ser uma merda. Eu podia não funcionar, errar, ficar nervoso, travar, mas foi muito bom. Fizemos eu, Jorge Igor e Henrique Marques o jogo. O Henrique já não está mais na TNT, já tem um tempo e tal, fez vários outros projetos muito fodas depois que saiu da TNT. Inclusive mandou mensagem agora recente, é um cara, foi meu chefe no Esporte Interativo, ele era o então chefe de elenco, então eu contei com a confiança de muita gente. Dei muita sorte também, porque você às vezes está no lugar certo, na hora certa, pega um jogo legal, uma galera massa que te sobe junto. Porque assim, meu irmão, ser bom ou ruim é muito subjetivo. Tem gente que É, acha que eu sou muito bom, tem gente que acha que eu sou horrível e tá tudo. eu acho que é muito bom. Cara, eu acho que na trajetória de todo mundo tem uma generosa dose de sorte, tá ligado? Porque tem muita gente boa também que não chegou lá. E tem muita gente boa que chegou. Assim, eu acho que o teu trabalho vai te deixando com mais condições de abraçar a sorte, tá entendendo? Tipo assim, quanto mais você trabalha, eu acho que mais chance de ter a sorte você vai ter, tá ligado? Mas tem uma dose de sorte que generosa, assim, na trajetória de cada um. E a sorte que eu digo é de acontecer no momento certo, na hora certa, a coisa certa, tá ligado? Rolou. E aí vai. É óbvio que você tem que estar preparado pra quando a sorte bater na tua porta, você agarrar, tá ligado? Mas isso acontece, pô. Isso acontece. Tudo certo. Não tem problema nenhum, não dá para agradar todo mundo. A questão é que para você ser visto como bom, tem que ter muito fator coexistindo ali para te ajudar. Porque você não faz uma transmissão só, você não faz um programa só, você não bota nada numa televisão sozinho, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Então, você precisa de equipe, de gente muito boa. Então, eu sempre tive gente que acreditou em mim de alguma forma e que deu chance. E, cara, dar oportunidade é uma parada assim que muda a vida, velho, muda a trajetória. Essa galera do esporte interativo mudou minha trajetória e automaticamente mudou a vida da Renata, da Sara, do Cauê, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Não tem como, assim, os caras me estenderam a mão ali. E meio que um tiro no escuro. É verdade que, assim, pô, Formiga, tu também não arriscou um pouco? Arrisquei, arrisquei um pouco também. Podia dar errado, eu podia não gostar, eu podia não me adaptar, o projeto podia não funcionar, podia, tudo isso podia. Mas eu acho que eles estavam arriscando mais que eu. Eles estavam botando no ar um cara que eles quase não conheciam, tipo assim, que não tinha experiência fora do Ceará, e os caras, meu irmão, vai lá. Depois eu tive um programa com a Monique, com a Bruna, Conexão Nordeste, só para falar de futebol nordestino,
mas eu sempre deixava claro, eu não quero fazer só isso. E aí fazia o Jogando em Casa, fazia outros programas, comecei a fazer outros jogos também, fazia as reprises dos campeonatos europeus que a gente passava, porque a gente tinha contrato com várias TVs de clube, né, com a Milan Channel, com a TV do Manchester United, do Chelsea, do Barcelona, do próprio Real Madrid. A gente retransmitia essas TVs, e aí a gente pegava sempre VTs dos jogos, programetes deles e tal, e assim foi indo. Fui ganhando um espaço aqui, um espaço ali. E se eu ficar falando aqui dos momentos que eu tive na TNT, no Esporte Interativo, o vídeo vai ter 3 horas de duração. Porque não é sobre isso também, não é uma recapitulação, é mais uma gratidão mesmo. É dizer: "Meu irmão, essa galera formou uma talvez a melhor geração que eu conheço de comunicadores de futebol". Eu obviamente que eu cresci vendo uma ESPN muito especial, que tinha uma Eu elite também. Cresci vendo ESPN pra caralho, mano. Pô, cansei de ver bate-bola, Sport Center, linha de passe. Cansei de ver, via direto, todo dia, mano. Eu assistia mais ESPN que Sport TV, na minha época de criança. Eu assistia mais ESPN que Sport TV. O Sport TV, tipo assim, na época, na hora da tarde ali, que estavam concorrendo ali, meio que o Arena Sport TV e o bate-bola. Eu vi o bate-bola, eu não vi o Arena Sport TV, tá ligado? Eu via mais ESPN, mano, honestamente. fantástica ali. Mas eu acho que a gente pegou um momento de transição de mercado, de mídia, e era muito difícil sobreviver ali. E a gente conseguiu, com menos recursos, às vezes até com menos direito de transmissão, mas com uma vontade fodida de fazer aquela parada funcionar. E aí, de novo, repito, isso era imparável. Com aquela galera ali, com aquele nível de vontade de fazer, topando qualquer coisa, um monte de gente nova, meu irmão, que virava à noite, que trabalhava. É claro que era cansativo, é claro que tinha horas que tinha gente que queria sair, que, porra, tinha coisas que irritavam, tinha, mas eu faria tudo rigorosamente de novo, tudo. E assim, eu tenho muita saudade do esporte interativo, daquele espírito no Rio, depois a mudança para São Paulo foi um outro patamar também. Eu não teria, me estabelecido como eu me estabeleci se não houvesse a mudança para a TNT. Eu sei que era uma questão de sobrevivência, e a TNT foi muito, muito importante no nosso. Fox Sport Rádio era lendário. Debate raso, muito clubismo envolvido. Sormani produzindo memes a rodo. Fantástico. Cara, o Fox Sport Rádio, ele tem um lugarzinho, né? No coração de cada um da comunicação esportiva, porque ele era exatamente isso. Era uma discussão sem nenhum tipo de responsabilidade. Era só discutir por discutir. Foda-se. Vamos discutir. Com base em quê? Nada. Vamos discutir, tá ligado? Era só pérola. Era muito foda mesmo, mano. Tipo assim, eu confesso que quando eu era mais jovem, eu era menos entusiasta desse tipo de conteúdo. Tipo assim, eu gostava mais do debate mais, entendeu? Em teoria, dito como mais inteligente. Gostava de me passar mais, pô, não vou ficar assistindo essa baboseira, vou assistir um negócio mais cabeça, mais inteligente e tal, não sei o quê. Depois, velho, eu vi muito valor, assim, no debate do Fox Sport Rádio também, porque eu falei, cara, isso aí também é o que pauta a internet hoje em dia, tá ligado? Então valeu, pô, valeu. Alavancando a gente no digital, né, levando a Champions para um outro nível em termos de estrutura, cobertura, transmissão, abraçando a competição, como ninguém jamais fez no Brasil, e outras competições também, assim, campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, porra, depois o Brasileirão, que a gente fez durante 3 anos, assim, de maneira muito, mas muito legal, o Paulistão, e outros tantos, cara, e outros tantos, e pré-temporada de clubes, amistoso, tudo que dava na nossa mão, saía melhor do que chegou. Isso é evidente. E isso é mérito do DNA desse lugar aqui, do esporte interativo. Então, assim, deixar isso não foi uma decisão fácil, mas eu entendia que eu precisava viver uma outra parada, me experimentar em outra coisa, e olhar para trás e falar: "Meu irmão, eu fui e tentei e não me arrependi". E sabe por que que eu fui e tentei? Porque eu aprendi com essa galera aqui. Eu aprendi com eles a tentar, se der errado, tentar de novo. Aí deu errado, tenta de novo. E vai até fazer funcionar. E sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma vontade, assim, absurda de fazer a parada acontecer. Porque o sonho era maior do que qualquer coisa e a palavra sonho sempre esteve presente em todas as diretrizes do esporte interativo e depois da TNT Esporte. Sonho e emoção, emoção e sonho. Isso nunca saiu do radar, era pedra fundamental. Na constituição do esporte interativo e da TNT, as palavras emoção, e entrega, e vontade, e sonho, elas não podiam estar fora. Eram pedra fundamental desse projeto. E todos os sonhos que o esporte interativo teve, ele realizou.
realizou via TNT, realiza hoje via Cazé TV, realiza hoje com um monte de gente espalhada por aí, coisa que eu jamais via acontecer com nenhum outro canal. Então isso aqui foi muito especial. E é isso aqui que hoje eu estou deixando para trás conscientemente, que eu nunca deixarei de sentir um amor gigantesco por essa empresa e pelas pessoas que estão lá e que fundaram aquilo e que fizeram aquilo acontecer. É uma gratidão gigantesca que me preenche assim toda vez que eu olho para trás. E de novo, eu faria rigorosamente cada movimento que eu fiz lá atrás, porque foi isso que deu significado à minha carreira e automaticamente a parte da minha vida, porque a minha carreira, em grande parte, também é a minha vida. Eu não sou um workaholic, eu prezo muito os meus momentos de lazer, de curtição, eu tento equilibrar isso, mas eu sei que o trabalho, que o futebol, que a comunicação permeia a minha vida de um jeito que é para onde eu olho tá lá. E isso só se exacerbou ainda mais no esporte interativo. Então o passo que eu estou dando agora, de sair do EI, sair da TNT, é porque eu aprendi com eles a dar este passo. Eles formaram, lapidaram, me deixaram prontos, como deixaram prontos uma porção de gente, e deixaram a escolha. Cara, se quiser voar, vai. Se não, a gente está aqui. E é por isso que eu estou indo, porque eles me prepararam para esse movimento. E se eu quisesse, eu podia ir. Então, assim, eu achei Foda. que ia ser muito mais doloroso, mas a minha chefia, o André Heimlich, que é o chefe direto, e o Diego Vieira, que é o chefe geral, e com quem eu tenho uma relação muito boa, eles tornaram isso muito mais leve, a ponto de eu ouvir de gestores que, cara, ouvindo você falar, racionalmente, eu acho que você tomou uma boa decisão. E assim, não teve mágoa, não teve chateação, não teve nada. Teve, óbvio, uma tentativa de: "Pô, não tem um caminho aqui para que você fique e tal", mas depois foi percebido que, cara, eu já entendi que não que não vai rolar, que eu sei que você vai sair, e ainda assim me dando conselhos, cara: "Meu irmão, se protege assim, faz isso, faz assado", dando conselhos e me entregando com muita serenidade para um outro lugar. Onde eu ia ter isso? Em lugar TNT, o nenhum. Borussia Isso Dortmund. aqui é muito mais do que uma empresa, só quem trabalhou e viveu isso aí sabe. Eu tenho uma gratidão fodida mesmo, eu sempre brinco com o Fábio Medeiros, né, que hoje está no Cazé, com o Diego, que continua na TNT, com outros que fizeram parte desse movimento e que me ajudaram a ir para o EI. Eu sempre falo: "Cara, não tem um ano que eu não encontro vocês", cara, "Meu irmão, obrigado por ter mudado minha vida, obrigado por ter mudado minha vida, obrigado por ter mudado minha vida". Eu falo todos os anos, é um mantra. E eu espero ter a oportunidade de todos os anos dizer para eles: "Obrigado por ter mudado a minha vida. Obrigado por ter mudado a minha vida", porque foi o que aconteceu, cara, assim. O Esporte Interativo e a TNT me deram, acho que eles me apresentaram um outro Bruno, que eu nem sabia que existia, eu acho. Eu não sabia que existia esse cara capaz, assim, eu sempre duvidei muito de mim, e eu Pô, acho ele é que o muito EI pica. Gosto muito. acreditou pra caralho em mim, assim, e a TNT também, então não tem como eu não ser muito grato, cara. E de novo, assim, eles me prepararam para esse movimento. E aí era uma escolha minha fazer ou não. Mas eu sei que deu certo pra caralho, porque eu estou fazendo esse movimento. Eu estou tendo a coragem de fazer, e coragem eu aprendi com eles, muito. E assim, eu tô chegando num lugar, e eu não estou falando de para onde eu estou indo, é num patamar da minha carreira, que nem eu acreditava que era possível não. A minha mãe acreditava, sempre acreditou. O meu pai também sempre falava: "Ah, você vai isso, você vai isso". E eu falava: "É papo de pai". Minha mulher também sempre falou: "Bruno, tu não tem noção, cara, tu vai ganhar o mundo, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo". Meus filhos também sempre nunca duvidaram. Mas eu mesmo, eu ia indo e deixando a vida me levar, só que eu acho que alguém aí e alguém aqui cuida muito de mim, cara, porque deu sempre tudo certo. E olha que, assim, eu sou ansioso, às vezes eu sou irritado, eu sou intempestivo, assim, parece que eu tô sempre pronto para estragar a parada, mas de algum jeito dá certo, porque tem uma galera aqui que cuidou de mim pra caralho, e alguém em algum lugar aí também cuidou.
E é isso. E o público também, que, meu irmão, assim, o Polêmicas Vazias mudou minha trajetória total. O Foda pro YouTube do programa, Esporte inclusive. Interativo estava meio largado lá, e foi o primeiro novo projeto lá para tentar alavancar o YouTube do EI. E, cara, se não fosse o Polêmicas também, não tinha nada disso aqui. Nada. O Polêmicas é uma parada que, meu irmão. Cara, eu lembro que teve. É foda, né? Dentre as várias vezes que a gente faz coisas diferentes no esporte interativo, eu nunca cheguei a produzir um Polêmicas Vazias, não. Mas em algum momento da minha trajetória, eu cheguei a produzir o VS Ranking do Vitor Sérgio, tá ligado? E era muito foda ver o Vitor Sérgio fazendo bagulho ao vivo, tá ligado? Porque ele grava muito bem o Vitor Sérgio, mano. Tipo assim, o Vitor Sérgio, ele é, como comunicador, ele é impressionante mesmo. Porque ele grava o bagulho, ó, rapidão, erra muito pouco, vai embora, vai embora, vai embora. Eu ficava assim de cara, porque na época eu, porra, estagiário ainda, né, mano? Nem tinha gravava nada. Mas as poucas vezes que eu tinha que falar, gravar, eu era muito ruim, assim, mas muito, péssimo, péssimo, péssimo. Eu olhava pro Vitor Sérgio e falava assim, cara, como é que o Vitor Sérgio consegue fazer o bagulho tão bem, tão rápido, mano? Que louco. Eu teria que gravar isso aqui 10 vezes pra ficar aceitável. Ele grava em uma. Doideira. Mas eu gravei com ele o VS Ranking. Gravei não, né? Eu produzi pra ele o VS Ranking uma ou duas vezes, assim, pra... Eu tava substituindo alguém da escala. E foi o que eu consegui fazer, assim, com esses caras, assim. Produzi também o futebol, o MFM, né, o programa, que participava o Donan, participava uma galera. Mas o do Formiga eu nunca produzi junto com ele, não. O Formiga eu nunca trabalhei junto com ele diretamente no esporte interativo, mas a gente depois ficou muito brother, muito amigo. Não tem como, assim, eu vou carregar o resto da vida. Falei que o vídeo ia ficar curto, né? Ia ficar menor que o do Jorge, daqui a pouco já tá quase do tamanho do dele. Mas é isso, velho. Eu só tenho a agradecer geral, porque eu quero primeiro agradecer às pessoas que me moldaram e vocês que consumiram de alguma forma, né? Que curtiram, que compartilharam, que deram sugestão, que fizeram crítica. Qual o trabalho de um produtor? Deixar tudo pronto pra pessoa que vier gravar, o talento, só falar, entendeu? Produz tudo, daí o cara só vem e grava. É isso. Produzir. Por exemplo, tem o Polêmicas Vazias. O Formiga chega lá, dá algumas ideias de pauta, provavelmente no WhatsApp pra galera, chega e grava. Quando ele chega, tem que estar tudo pronto. Quem produz, o produtor. Entendeu? Basicamente é isso. Quando tem qualquer tipo de gravação, transmissão, não sei o quê, as pessoas que estão na frente da câmera ali falando pra você, elas chegam pra falar. E antes disso, todo mundo tem que deixar tudo pronto pra aquilo ali acontecer, entendeu? O Belt era produtor que aparecia. Por vezes não aparecia, cara. Por exemplo, o Beltrão, ele produzia quase todos os iGames, porque foram pro ar. E ele quase nunca apareceu. Uma vez ou outra depois, já de um tempo, quando era o Kazé apresentando, eles tinham esse contato de aparecer um pouco mais e tal. Mas o Beltrão produzia o programa, pô. Produzia com ele. Eu produzi com ele muitas noites, né? Eu tinha um papel secundário barra terciário ali de produção. Era a Bruna, o Beltrão e eu ajudando ali um pouquinho, tá ligado? Ele era o Zordon, ele foi o Zordon por muito tempo. Mas quem foi mais Zordon foi a Bruna, que era a nossa chefe. Beltrão era um desperdício como produtor, sinceramente. Hoje em dia temos a prova disso. Beltrão era muito bom produtor, cara. Muito bom mesmo, assim. Só que, pô, todo mundo via que ele tinha talento pra ser mais do que produtor também, tá ligado? Eu acho que muitas das pessoas que passaram por ali tinham talentos pra ser mais do que só o que faziam ali, tá ligado? Porque, basicamente, lá no esporte interativo, cara, tinha a cultura de que você tinha que saber fazer um pouco de tudo, entendeu? Então, tipo assim, tudo que colocasse na sua mão ali, você tinha que se virar bem. E muitas vezes você cumpria várias lacunas diferentes no teu dia a dia. Você não fazia só o que você foi contratado pra fazer. Você fazia outras coisas que estavam na mão. Quer fazer? Vai fazer? Vambora. Quer fazer? Quer fazer? Vambora. Quer fazer? Vambora. Então, tipo assim, formou várias pessoas que eram aptas a fazer várias coisas diferentes ali, tá ligado? Tanto produzir, quanto fazer post, quanto... Tipo assim, cara, todo mundo ali no esporte interativo tinha capacidade de fazer uma boa entrega de rede social, bons posts, uma boa venda de matéria, bater matéria, tá ligado? Uma boa produção, uma boa apresentação, tá ligado? Você tinha que fazer tudo, velho. Era complicado, assim. Como é que vira produtor? Que tipo de faculdade você tem que fazer? Cara, eu acho que você tem que fazer comunicação, cara. Jornalismo, no geral, te coloca muito nessa função também, assim. Mas depende, né? Tem produtor de evento também. Pode fazer RP, relações públicas. Mas no jornalismo, você deve seguir a carreira de jornalismo, provavelmente, para chegar a essas funções. Você tem que ser a cara da GTV, rival do Kazé. Que isso, cara? A cara da GTV deve ser o Fred, cara. Que é foda, inclusive. Fred, Jorge Igor, Bruno Formiga, tá desenhando, o projeto tá desenhando, pô. Luana Maluf também, Denilson deve participar muito. O GE tá montando um time forte, assim, né? Um time forte pra essa nova empreitada. Então, acredito que estejam num caminho bem legal, assim. Bem legal mesmo. Fred vai tomar um hate desgraçado com gente comparando ele do GE com ele dos Impedidos. Ah, mas é natural, cara. Acho que todo mundo tem que estar preparado para hate, cara. Internet, já falei, cara. É o maior local de manutenção de pessoas que
estão afim só de questionar e desmerecer a caminhada dos outros, tá ligado? Então o Fred tá acostumado já, cara. O Fred é muito bom, cara. E já falei, cara, não adianta você esperar o Fred dos Impedidos ser o mesmo Fred do da Globo, porque isso é irreal, cara. Não vai acontecer. Os Desimpedidos têm uma proposta, uma diretriz e uma responsabilidade. A Globo tem outra proposta, outra diretriz, outra responsabilidade. É impossível você ser a mesma pessoa, tá ligado? Não tem como. Fora que o Fred também amadureceu nesses 7 anos, exatamente. Deve ter, mudado também a percepção dele de conteúdo, tá ligado? Pô, gente, nós somos pessoas mutáveis, assim. A gente gosta de uma coisa em determinado momento e gosta de outra em determinado momento, assim. O que você acha bom num ano, você não vai achar tão bom no outro. O que você acha engraçado num ano, você não vai achar tão engraçado no outro. Então, não adianta você esperar que aconteça a mesma coisa. Foi o mesmo papo que a gente teve sobre o Eduardo Sterblich, assim. Sobre várias outras pessoas que trabalharam de um jeito e foram criticadas como trabalharam de outro. Sendo que as pessoas são isso, assim. Elas vão mudar, vão trabalhar de forma diferente. Isso acontece. Se você não acha o que tu fazia 5 anos atrás idiota é porque você não tá evoluindo. Porra, cara, eu viro e olho pra minhas lives de máscara de 5 anos atrás e falo assim, puta que pariu. Como é que pode, né? Não que o que eu faça hoje seja extremamente foda, mas não é também. Mas eu falo assim, gente do céu, velho. Passava 12 horas de máscara, moleque. Abrindo pacote no FIFA o tempo inteiro, pô. E era maneiro pra cacete, inclusive. Mas é isso, cara. É porque, já falei, cara, muitas vezes vocês estão de frente com as pessoas que vocês consomem o conteúdo na internet, na TV, vocês assistem e tal. Vocês estão frente a frente com uma parte do que é aquela pessoa, do que ela é capaz de fazer, tá ligado? Porque dificilmente vocês vão conhecer uma pessoa que vocês não conhecem do jeito que vocês esperam que vocês conheçam, tá ligado? Porque, tipo assim, vocês olham pra um comunicador, pra um influenciador, pra um criador de conteúdo e falam assim, pô, esse cara é isso aqui. Só que talvez esse cara seja isso aí porque é só o que ele quer mostrar pra vocês. Ele não quer mostrar o outro lado dele. Não quer mostrar outra valência dele, tá ligado? Ele tá mostrando aquilo ali pra você. Só que o erro das pessoas é achar que ele tá resumido em saber fazer só aquilo ali, tá ligado? Ele só faz aquilo ali. Não, é só o que ele tá te mostrando. Ele pode fazer mais coisas, várias coisas diferentes, se ele só tá te mostrando aquilo ali. Porque é o que no momento vale a pena pra ele mostrar. O que ele quer mostrar, o que ele tá sendo pago pra mostrar, tá ligado? Então ele pode fazer mais coisas, ele pode ser útil em mais funções, de mais formas, sabe? Então, é isso, pô. Crítica também, porque faz parte. E várias vezes as críticas estavam corretas. Eu acho que as críticas que eu mais sentia, talvez eram as que eu entendia, que fazia algum sentido. Eu falei, não, esse cara tá certo. Eu tô desconectado, eu tô desmotivado, eu tô isso, eu tô aquilo. Então eu tô indo em busca de manter a minha essência, seja em qualquer lugar. Mas mais que isso, eu quero manter o espírito do esporte interativo vivo, para onde eu for. E ele vai estar comigo. E todo mundo aqui vai estar junto também. E eu espero que vocês estejam também. Falou? Tamo junto, Sou é fã do Bruno nóis. Formiga. É isso. Todo o sucesso do mundo pro nosso monstro. Vai deitar lá, mano. Eu acho que ele vai muito bem, cara. Acho que ele vai muito bem. Até porque, cara, ele tem um entrosamento muito foda com o Fred, com o Denilson também. Assim, eles se conhecem, são parceiros, tá ligado? Eu acho que vai dar match, assim. Vai dar match. Eu acho que eles vão bem, assim. Fred, ele, Denilson, o Jorge narrando, tá ligado? As pessoas estiverem juntos por lá, eu acho que vai dar certo.